Olá pessoal, olá, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 24 de agosto de 2022 e eu quero fazer um breve comentário a respeito dessa filha do guru de Putin, que morreu supostamente em um atentado proporcionado, segundo a Rússia, pela Ucrânia, pelo serviço secreto da Ucrânia. Bom, para começar o vídeo, é preciso esclarecer para os ingênuos que a Rússia ela é o principal país, eu digo que é a mãe de todas as teorias da conspiração, sempre foi, né? Desde 1890 até o período atual, que está sob o comando desse fascista Vladimir Putin. E isso não vai parar enquanto ele for presidente da Rússia, né? Então, como eu disse, para os ingênuos, essas informações que a Rússia está passando para a imprensa mundial de quem cometeu esse atentado com a filha do guru do presidente Putin é como se fosse aqui no Brasil, né? Para dar um exemplo bem razoável. O Olavo de Carvalho, ele era considerado, já faleceu, ele era considerado o guru do Bolsonaro, do atual presidente Bolsonaro, certo? E o Vladimir Putin tem a mesma condição, atualmente tem a mesma condição, certo? E esse guru, que se chama Alexander Dugin, ele tinha uma filha, jornalista, que infelizmente morreu, e eu vou passar as minhas avaliações diante desse cenário, né, do qual a Rússia está tentando conduzir as informações, tentando colocar uma crença na população mundial de que isso foi proporcionado, de que isso foi planejado pelo serviço, né? E isso é informação da Rússia, tá? Eu não acredito nessa informação. Por quê? Voltando ao começo do vídeo, a Rússia é o principal país que cria, que desenvolve, que planeja muitas teorias da conspiração para se tornar o país mais poderoso do mundo, para se tornar, para voltar ao tempo do antigo Império Russo, né? O antigo Império Comunista, ou o antigo Império Czarista. Então é isso que a Rússia quer, é isso que o Vladimir Putin quer, é por isso que ele está fazendo o que está fazendo com a Ucrânia e outras situações também que não dá tempo de comentar nesse vídeo, certo? Então, partindo desse princípio de que a Rússia é o principal país conspirador, né, o que mais conspira contra o Ocidente e outros países, seria muita ingenuidade, como eu disse para vocês aqui, acreditar que a Ucrânia, que o serviço secreto da Ucrânia, diante desse cenário de guerra que foi injetado pelo Vladimir Putin, tenha sido o cérebro desse atentado perante a filha do guru de Putin, né, Alexander Dugin, que foi a filha dele, Daria Dugina, assim como ela gostava de ser chamada, né, Daria Dugina, mas o nome dela é Daria Dugin, a mesma coisa, o mesmo nome do pai, só que ela gostava de ser chamada de Dugina. Então é o seguinte, partindo desse princípio, tá? Eu não estou falando isso de alegre, eu não estou entrando nessa de alegre, eu estou falando isso porque eu conheço quase todas as teorias das conspirações que foi criada e ainda continuam sendo criadas, desenvolvidas e aplicadas pela Rússia, principalmente no Ocidente e principalmente na Ucrânia. Fazendo o quê? Fazendo acusações. Quem viu o vídeo de ontem, eu fazendo um breve comentário sobre o presidente Jair Bolsonaro, sobre essas táticas, tanto utilizadas pelo comunismo, tanto utilizadas
pelo nazismo, né? Pelos comunistas e pelos neonazistas. Lembrando que o nazismo ele não surgiu da cabeça do fascista Adolf Hitler, tá? Toda essa conspiração ela surgiu na própria Rússia, no antigo Império Czarista. Então, só para que as pessoas entendam que isso não foi uma criação do fascista Adolf Hitler. Isso já foi desenvolvido no finalzinho de 1890. Foi todas essas teorias da conspiração que envolve o nazismo, hoje chamado de nazismo, mas na época era uma conspiração contra os judeus, certo? E aí está, novamente, quem que é o presidente da Ucrânia? É um judeu. Então olha só, a partir do momento que o Zelensky toma posse como presidente da Ucrânia, essas teorias da conspiração criada pela Rússia começam a serem implementadas mais uma vez diante de um cenário de guerra pelo Vladimir Putin. Voltando a falar da estratégia que eu comentei ontem no vídeo, né, usada principalmente por comunistas e neonazistas. Mentir, 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 até tornar essas mentiras verdades, até torná-las verdadeiras. Então essas pessoas que conspiram, que têm essa vocação e esse propósito, é como se fosse um profissional mesmo. Tá? Eles estão ali para mentir, mentir, mentir e cravar essas mentiras como sendo verdadeiras na cabeça das pessoas. Mentir, 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 constantemente mentindo até que essas mentiras se tornem verdades. É isso que eles fazem. E as pessoas ingênuas, por falta de conhecimento ou por falta de tempo para pesquisar as coisas, acabam acreditando nessas mentiras, como é que está sendo pregada diante desse atentado contra a filha do guru do Alexander Dugin, de que a Ucrânia está por trás desse atentado. Bom, pessoal, partindo do princípio de que a Rússia é o principal país que está sob o comando de um fascista que se chama Vladimir Putin, né, que conspira principalmente contra o Ocidente, que desenvolve teorias da conspiração contra o Ocidente para fazer o que faz, é claro que eu vou pensar que isso foi desenvolvido, que isso foi planejado pela própria Rússia, né, pelos próprios serviços de inteligência ligado ao Vladimir Putin, que no caso é a FSB, que é o Serviço Secreto de Inteligência ligado à presidência da Rússia. Olha só, eu vi numa entrevista de uma jornalista de Portugal que nesse atentado foi encontrado um passaporte de uma pessoa da Ucrânia, de uma mulher ucraniana, e segundo essas informações, essa mulher teria fugido para a Eslovênia. Ora, isso é muito óbvio, né, de que isso foi planejado e não foi pela Ucrânia, e sim pelo próprio governo, né, pelas próprias entidades ligadas ao governo de Vladimir Putin. Como que o passaporte de um ucraniano, como que uma ucraniana ou ucraniano, ao fazer supostamente, né, esse atentado, deixaria o seu passaporte ali nas imediações do atentado? Isso não entra nesse contexto. Sim, entra num outro contexto de que a conspiração foi criada, uma pessoa, isso se chama cortar a própria carne, para aumentar o populismo, né, para aumentar aquela raiva na população, estabelecendo na cabeça das pessoas, no caso dos russos, para fortalecer essa ideologia, para que o governo russo continue com seu ímpeto, com todas as suas forças diante da guerra contra a Ucrânia e contra o Ocidente. Certo? Então, na minha opinião, isso foi desenvolvido, foi planejado pelo próprio governo russo para criar um motivo maior, mais um motivo, mais uma conspiração, mais uma mentira. Lembre-se,
Mentir, mentir, mentir para tornar essas mentiras verdadeiras. É o que a Rússia está fazendo mais uma vez, cortando na própria carne. Talvez nem seria a filha do Alexander Dugin, já que o carro não era dela, o carro era do pai dela, que é o Alexander Dugin, o guru de Putin, né? Ele também fica alimentando essas teorias, essas várias teorias da conspiração no povo russo, alimentando também, aí eu já não sei quem alimenta quem, se é o Putin ou se é o Alexander Dugin, mas os dois têm o mesmo propósito, eles têm o mesmo ímpeto, a mesma vocação profissional de mentir, mentir, criar teorias da conspiração para fazer o que fazem contra o Ocidente, contra países europeus, contra a Ucrânia diante dessa guerra, e eles não vão parar, porque essa é a profissão deles, é o que está dentro do coração dessas pessoas, para voltar ao Império Russo, para voltar ao Império Czarista, talvez dominar o mundo, né? Tentar dominar o mundo, uma vez que ninguém cria armas nucleares assim ao longo de vários anos, simplesmente para falar que vai se proteger. Não, na minha opinião tem algo maior aí diante desse cenário de mentir, 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 né? Tornar essas mentiras verdadeiras diante de várias conspirações. Eu penso dessa forma diante do cenário que eu conheço e não é de hoje, tá? E eu já venho falando que uma guerra que iria acontecer, não é de hoje, que a Rússia iria fazer uma guerra, tanto que em 2014, diante da situação da Crimeia, eu fiz alguns vídeos de que a guerra iria começar, uma possível guerra iria começar, só não sabia quando. Olha só, infelizmente, esse cenário criado por esses teóricos da conspiração. Certo? Então essa é a minha ideia, é a minha análise de que a Rússia está por trás desse atentado, né? O serviço secreto russo está por trás desse atentado para criar uma mentira diante da população, para que crie aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio, para apoiar ainda mais o que o Putin está fazendo, né? Essa ideologia genocida, nefasta, ditadora, né? É isso que ele é. Vamos tomar cuidado com os ditadores. Olha na Venezuela, olhe na Coreia do Norte, olhe na China, olhe nas eleições americanas, onde Putin interferiu nas eleições americanas, tentando colocar, e colocou, né? Não é tentando, não, ele colocou o Trump. Então isso me faz acreditar que o Trump tem alguma relação com a Rússia. Aqui no Brasil não é diferente. Olha na Venezuela, quem está ajudando há muito tempo a Venezuela? Há muito tempo. E não é só sob o comando do ditador, do atual presidente da Venezuela. Isso vem lá de Hugo Chávez, a Rússia. A Rússia sempre conspirou para ter a Venezuela nas mãos. Hoje a Rússia tem a Venezuela nas mãos. Certo? Então isso me faz acreditar que a Rússia quer dar um passo muito grande, mas muito grande mesmo, em relação a dominar, a conquistar não só o que ela perdeu quando o comunismo deixou de existir por um tempo na Rússia, né? Na União Soviética. Então imagino eu que ela quer dar um passo muito maior do que ela pode, do que ela consegue. E esse caso, para mim, da Daria Dugina não foi, assim como o governo ucraniano negou. E ele não teria nenhum motivo, se ele tivesse feito isso, não teria nenhum motivo para deixar de negar. Se ele tivesse feito isso, ele teria assumido, não, nós fizemos por conta disso, mas eles estão negando que não foram eles. E tem, né, esses indícios que já foram divulgados, como o caso do passaporte. Como que um ucraniano, uma ucraniana nesse atentado deixaria escapar um passaporte? Isso significa que isso foi plantado pelo próprio governo da Rússia. Como eu disse, para criar um motivo, um ódio, né, uma raiva contra os ucranianos e principalmente contra o Ocidente.
Porque hoje, quando a gente fala de ucranianos, de Ucrânia, a gente está falando de Ocidente, de um país ligado à democracia, à liberdade. A gente não está falando de um país que é controlado por um ditador, de um fascista como Vladimir Putin, certo? Então, para as pessoas que não conhecem nada a respeito da Rússia, tudo que vem da Rússia é bom a gente sempre desconfiar, porque a mãe Rússia é a mãe de quase todas as teorias da conspiração que existem no planeta, certo? Então, tudo que vem de lá, qualquer informação que vem de lá, é sempre bom desconfiar, beleza? Então, vamos ficar atentos. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.